Ó, Reinaldo, vamos falar de outro assunto? Vamos falar do Rio de Janeiro? Tem Vamos. uma notícia que saiu essa semana, a gente estava para comentar isso ontem, não deu tempo, mas que eu Hum. acho tão importante a gente falar sobre essa fala de Eduardo Paes, né, essa decisão dele aí. A Prefeitura do Rio está preparando uma proposta para internação compulsória de usuários, né, de dependentes químicos. Essa informação foi divulgada nessa semana pelo próprio Eduardo Paes, o prefeito, nas redes sociais. Ele escreveu lá: não é mais admissível de diferentes áreas de nossa cidade fiquem com pessoas nas ruas que não aceitam qualquer tipo de acolhimento e que, mesmo abordadas em diferentes oportunidades pelas equipes da prefeitura e autoridades policiais, acabam cometendo crimes, escreveu o prefeito. E aí ele falando que ele achava que realmente tinha que ter eu não sei se a gente tem o trechinho aí, que tinha que ter justamente a internação compulsória. O que você achou dessa declaração do Eduardo Paes, essa proposta que eles estão elaborando? Eu vou, mais uma vez, porque eu acabei comentando isso ontem, no finzinho do programa, o É da Coisa, e certamente vou desagradar muita gente. Eu acho que o prefeito está certo. Eu acho que a esquerda, os progressistas, tem de mudar o seu padrão de entendimento dessas coisas. Ô, Fabiola, eu tinha 25 anos, foi em 1986, olha como faz tempo, quando apareceu a primeira notícia sobre crack em São Paulo. É... 5 anos depois já tinha uma Cracolândia. E de lá para cá, se tenta saber o que fazer com aquilo, ninguém tem resposta, tudo dá errado, porque dá. Vai uma política de centros de acolhimento, de lugares, não sei o quê, política de redução de danos. Então, eu acho que tem coisas boas na política de redução de danos. Quem não sabe, a política de redução de danos, em vez de você ir pelo caminho da repressão, tirar a droga, prender, não sei o quê, você cria até, pode até criar áreas específicas para consumo de determinadas substâncias com salubridade, acompanhamento médico, etc. E você tira as pessoas da marginalidade, né? É, a Holanda tem isso, agora que a extrema-direita venceu, não sei se vai continuar. Mas também já vinha desacelerando um pouco a política de redução de danos, porque estava virando uma indústria, né? Sim, eu acho que às vezes a política de redução de danos tem aspectos importantes, mas a grande política de redução de danos que se pode fazer, em tese, peraí, eu já vou falar das dificuldades. A grande política de redução de danos que se pode fazer é não deixar que quem já perdeu a capacidade de decidir, decida. Atenção, senhores progressistas, esquerdistas, etc. Um dependente de crack não tem mais capacidade de tomar decisão. É simples assim. Ele não decide mais nada. Ele não é mais dono da sua vontade. Ele não é mais dono de si mesmo. Ele não tem consciência do que está fazendo durante ali, sob efeito da droga. E isso significa o seguinte: ele é uma ameaça. Faz sentido você ter, por exemplo, como temos em São Paulo, a área com a melhor infraestrutura da cidade, que tem a melhor. Ali tem metrô, ali tem luz elétrica, ali tem água, ali tem tudo. Asfaltamento, tem tudo. Você tem uma área imensa, esterilizada, porque quem mora ali, os seus imóveis despencaram. Eu não estou falando de gente rica, estou falando de gente pobre também. Gente pobre, gente trabalhadora. Vá perguntar para o pobre, para o trabalhador, o que ele acha daquilo. Submetido à violência. Os próprios dependentes estão expostos à violência. Então, é claro que todas as abordagens que se fizeram até agora estão erradas, são ineficazes.
Eu sou favorável à internação compulsória, quando é a justiça que determina, ou à internação involuntária, quando a família pede a internação. Porque também a família, atenção, senhores progressistas, também a família abandona essas pessoas. Fica impossível. Ô, Fabiola, a gente vê estágios, a gente andando de carro, eu aqui de onde, você sabe onde moramos, a gente vai, muitas vezes tem que andar debaixo do minhocão ali, né? A gente vê aqueles que estão recém entrando no mundo do crack e aqueles que já se perderam de vez. A minha mulher tem até um índice para isso. Ela fala: esse ainda tem sapato. Que o sapato é uma das negociações que se fazem na feirinha da pedra. E aí acontecem as coisas mais absurdas a céu aberto. Você olha a foto, tá lá a banquinha. O cara vendendo crack. Tem traficante, prende traficante, aparece outro. Então tem que reprimir o tráfico? Tem que reprimir o tráfico. Agora, aqueles que já não podem decidir, alguém tem de decidir por eles. Mas atenção, isso custa muito dinheiro. É a restrição que eu faço. A proposta do Eduardo Paes, aquilo que ele fala está correto. Agora, isso que eu estou falando custa muito dinheiro. Que eu não estou falando de um depósito de desgraçados. E aí a gente pode falar, mas as cadeias brasileiras já são um péssimo exemplo, é verdade. É o ponto frágil disso tudo que eu estou falando. Porque isso tem que ser uma decisão da sociedade transparente e tem que deixar claro quanto é que nós estamos pagando por isso, que vai ser caro. Vai ser caro. Muitos vão dizer, puxa vida, mas esse dinheiro poderia ir para a saúde para atender trabalhadores. Vai ter esse debate. Agora, o custo de a gente botar essas pessoas sob tratamento para a sociedade, certamente é menor do que aquilo que acontece hoje. É menor do que aquilo que acontece hoje. Os familiares querem internação, porque eles praticam violência doméstica também. Eles vendem coisas da própria casa. Com alguma frequência você tem notícia de idosos sendo agredidos pelos filhos, pelas filhas, que pegam coisas para vender, né? Às vezes a gente toma, assim, as pessoas mais informadas, tal, fazem determinadas escolhas, mas quase na Torre de Marfim, sabe? Você falar, ó, que absurdo, prender contra a vontade, quando você não tem o problema na sua casa. Ou, muitas vezes, a pessoa tem, mas tem dinheiro e põe numa clínica especializada. Tem de ter todo o tratamento, tem de ter todo o acompanhamento, tem de ter o Ministério Público, uma ala voltada para isso, para saber se o tratamento está sendo feito, se as pessoas estão recebendo bom serviço. Agora, que não dá mais para a gente insistir no que não funciona, e não funciona, não dá. Em São Paulo você lembra, né? Aqui, quantas e quantas vezes isso foi e voltou, né? Sim. E isso começou, teve até no governo de Geraldo Alckmin na época, né? E eles não Teve abordagem conseguiram, do. nunca conseguiram Nunca implementar a conseguiram. internação compulsória também, Nunca, nunca nunca. conseguiram. Sabe por quê? Porque falta dinheiro, falta organização, faltam instituições para isso. Porque também se começar assim, vamos internar, porque depois apareceram, eu lembro que apareceram algumas casas que eram ligadas a igrejas. Aí virou um mecanismo de transferência de dinheiro público para algumas denominações religiosas. Tem Não, algumas clínicas que têm, inclusive, organizações com participação de religiosos ou igrejas e que funcionam em alguns casos, né? Até o isso, Papa veio ao Brasil visitar uma delas, que é tem. referência. Quando funciona, mas é isso. Então a gente tem que criar, assim, vamos nos ocupar disso de verdade? Vamos nos ocupar disso de verdade? Eu acho uma vergonha. Vamos lá. Nós temos estados, cidades pobres que já têm Cracolândia. Cidades pequenas hoje têm Cracolândia. Cidade do interior tem Cracolândia. Você não sabe como isso em cidade do interior é. Você diz assim, você passa, o outro comenta, você sabia que o filho do fulano está ali? Que ali as pessoas têm nome, né? Tem sobrenome. Tem Cracolândia hoje, Fabíola, em cidade de 7, 8 mil habitantes.
Olha que coisa. Agora, uma cidade como São Paulo, com o orçamento que tem, um estado como São Paulo, com o orçamento que tem, a gente ter uma coisa como a Cracolândia é em si uma vergonha. Agora, para que se possa fazer a intervenção adequada, é preciso, sim, que se tenha lei para isso, né? Por exemplo, o Supremo tem uma decisão que é correta contra a remoção forçada de pessoas. Mas a remoção forçada de uma pessoa que eventualmente mora na rua, não sei o quê, é uma coisa. Agora, quando nós estamos lidando, e também não vamos confundir o morador de rua, embora essas coisas se cruzem com frequência, mas morador de rua é uma coisa, dependente de crack é outra. E com alguma frequência essas coisas se cruzam. E há uma terceira coisa pavorosa aí que os especialistas sabem, e é assustador. A esmagadora maioria dessas pessoas tem graves problemas de saúde mental também, entende? Sem tratamento. Mas a droga, em muitos casos, aciona gatilhos, por exemplo, de pessoas que são paranoicas. Então, assim, o coquetel, sem trocadilho, de coisas ruins aí é muito grave. Eu acho que o país precisa pensar, as autoridades dessa área precisam pensar, sim, em fazer uma internação compulsória e ou involuntária, né, mais organizada, séria, porque não há resposta para isso que tem. O que a gente tem hoje em São Paulo, e está acontecendo em outras cidades, não é só o crescimento da Cracolândia, a Cracolândia ela mesma, aquela que nós sabemos onde fica, é a multiplicação de Cracolândias. Nós estamos vendo isso em São Paulo. E à medida que você vai com força repressiva, eles se espalham. Se espalha, espalha o problema. E não adianta descer o porrete. Claro, a polícia chega, intervém, especialmente quando ataca pessoas, porque também ataca pessoas, né? Agora, não dá mais para a gente ficar na posição confortável, porque é confortável, de estarmos nas nossas casas dizendo não, sou contra a agressão a qualquer direito individual. A grandíssima agressão já aconteceu. A pessoa já perdeu a capacidade de fazer qualquer juízo prudente, inclusive sobre si mesma, né? Porque são pessoas que têm vida curta, morrem, né? Infelicitam suas próprias famílias. Não dá mais para achar que o que se tem é a saída, porque não é. Já teve a saída do PT, do acolhimento dos locais, de moradia, não sei o que tal, melhorou um Né, pouquinho. a proposta que era bem polêmica, proposta não, eles até colocaram em prática, né, de oferecer Sim, trabalho às pessoas, tentar sim, reinserir essas pessoas, né, na vida social, porque é realmente muito difícil, como você falou. Agora, todas essas declarações, né, que o Eduardo Paes solta uma dessa, mas não fala também, porque você trouxe isso. Como é que vai ser essa internação? Onde vai ser internado? Como é que vai ser tudo isso? Como é que vai ser o mecanismo exato. jurídico para conseguir internar essas Sim, pessoas? Porque tem esse caminho, né, Reinaldo? Eles vão ter que ter esse caminho, como aconteceu em São Paulo. Em São Paulo, eles fizeram uma. Eu lembro, acompanhei muito isso na época. Fizeram isso. De uma maneira ali, com várias secretarias, para conseguir colocar. Não conseguiram. Vai aqui, não eu tô conseguiram. aqui, eu tô aqui, eu tô agora aqui no centro. Eu vou ali, eu ando 3 ruas, Sim, eu caio na Cracolândia. Uma rua inteira de zumbis. sim. É de chorar quando você passa lá, é de Não, é chorar. inacreditável. Você sabe que eu, a primeira vez que eu vi, é, falava, mas que eu vi mesma coisa em ação, né? Sabia, passava por ali, área degradada, mas que eu vi a tomação foi alguns anos eu fui à Sala São Paulo, mas é um negócio pavoroso. Mas é um negócio pavoroso, humanamente pavoroso. Não é só a sensação de medo que você tem. Eu estava com familiares, tal. Claro que você fica com medo, medo de ser agredido, medo de que pessoas da sua família sejam agredidas. Então, a primeira sensação que a gente tem é medo, né? Se proteger. É humano.
Mas quando você olhava para aquelas pessoas, elas já não estão ali, entende? Quando se fala do zumbi, que se comportam como zumbis, é um pouco isso É, mesmo. não, é muito Porque triste. E é elas já muito, não. e é muito diferente das pessoas, inclusive, que estão ali, que nem eu venho de bicicleta, eu passo pelo Minhocão, passo por todas essas pessoas. Eu até nem consigo contar, porque é muita gente, são mais de 100 que estão ali. Debaixo do Minhocão hoje em São Paulo, por exemplo. Sim, E são ali pessoas em situação de rua, algumas que podem vir, como você falou, né? Tem essa coisa. Mas a Cracolândia em si é outro lugar, né? É é diferente outro da. É lugar. outro lugar, é diferente do que você vê as pessoas em situação de rua em São Paulo, que estão aos montes, em vários lugares, em vários bairros, mas mais consolidadas no centro. É diferente da Cracolândia. O Eduardo Para quem faz. não conhece, que é de fora, a Cracolândia propriamente é o inferno. É o inferno. É o último. Não, não tem, abaixo ali não tem da abjeção humana, da degradação, não tem mais nada. É muito Ali se está para matar e morrer. E com o tráfico de droga correndo, né? bem E há dentro, um né? mercado de trocas ali, de produtos por substâncias. É um negócio. Então, assim, não dá mais para a gente fazer de conta que está dando uma resposta para isso, porque não estamos dando uma resposta como sociedade. Como sociedade, né? E nós sabemos que entre os endinheirados, quando alguém perde o controle, no caso da dependência, o caminho é a internação. E mesmo assim, Fabiola, a gente sabe que é difícil. Às vezes resolve, às vezes não. Os casos não são assim tão bem-sucedidos, né? Mas a pessoa tendo família, tendo condições, tendo recursos, vai ter o tratamento adequado para tentar se livrar. Com alguma frequência, entre os mais endinheirados, não é o crack. O problema pode ser a cocaína, pode ser droga sintética, enfim, né? No caso do crack, que é a droga de pobre, né? Ela foi essa desgraça, né? É a droga de pobre, né? No caso do crack, não há resposta que não seja acontecer o que acontece com as pessoas endinheiradas, que é a internação, né? E é bom que se saiba que há internação involuntária entre endinheirados, né? A família pede, a justiça concede, né? É, Agora, eu insisto, isso é muito caro. Para onde é que essas pessoas vão? Não pode se transformar, porque o risco de que isso se transforme num depósito de pessoas só para afastá-las da sociedade, sim, esse risco é real. Esse risco é real. Porque aí você vai perguntar, quem é que vai querer gastar dinheiro com esses desgraçados, com esses coitados, né, com esses infelizes? Dane-se. Eu tenho outras prioridades. Então teria de ser feito tudo com muito cuidado, inclusive com dinheiro que não pode ser contingenciado. Isto é para tratar desse assunto aqui. É o preço que a sociedade vai pagar para não ter, para que as cidades não tenham essas ilhas de desgraça e de insegurança, né? Porque senão também, se for só para tirar da vista, aí não resolve, né? Aí é ruim, né? Aí é uma agressão, sim, aos direitos humanos, né? Ai, ai, ai. Pesadíssimo, né? Mas vamos que É. vamos. É preciso ouvir, refletir e a gente pensar em um outro caminho.